E Memphis Depay virou o chato de plantão no Corinthians. Muita gente do departamento de futebol tem se incomodado com o estilo intrometido do atacante holandês. Ele quer palpitar a respeito de contratações, renovações, departamento médico, departamento fisiológico, planejamento de concentração, viagens, entre outras coisas. E quase todo mundo tem se incomodado com essa intromissão do jogador. Até porque o Memphis foi contratado e é bem pago, custo de 6 milhões de reais por mês, para decidir dentro de campo, o que na temporada atual não tem acontecido. A informação sobre essa intromissão do Memphis em diversas áreas foi publicada pelo jornalista Thiago Salazar. Queria acrescentar um ponto importante. O Memphis, além de se intrometer, ele também tem sido duro em algumas coisas bem específicas. A demissão de Ramon Dias na temporada passada teve participação direta do Memphis. Vocês vão lembrar da entrevista que ele deu criticando o trabalho do treinador. Mais recentemente o Dorival caiu sem uma participação efetiva do Memphis, mas eu posso assegurar que o holandês ficou bastante contente com a dispensa do técnico. Ele andava incomodado porque o Dorival dava poucas oportunidades para o Labiat, jogador que ele indicou e bancou. A relação também não era das melhores, porque no entendimento do Memphis Depay, Dorival deixava a desejar como treinador de campo, com pouco repertório, não conseguindo extrair o melhor de cada jogador. Só para completar, posso dizer que a recíproca é verdadeira, e tem bastante gente da atual diretoria muito incomodada com o Memphis Depay, por diversos motivos, o principal deles, a questão financeira, custo de 6 milhões de reais. Comportamento dele extracampo também não é dos mais elogiáveis. Ele já chegou atrasado, já faltou a treino, muitas vezes não se apresentou no melhor dos estados. E por último, mas não menos importante, é legal destacar que Pedro Silveira, que era dirigente corintiano e se tornou uma espécie de staff do jogador, isso também incomoda demais a atual diretoria, até porque o Pedro era muito ligado a Augusto Melo. E diante desse cenário, é cada vez mais improvável que Memphis Depay renove seu contrato. Gostaria muito de saber se você é a favor ou contra a permanência do atleta. O vínculo se encerra em 30 de junho. Usa o espaço para comentário, deixa a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Para cima, para a gente falar do Esporte Clube Corinthians Paulista, meu amigo, tem muita coisa. Primeiro, Cebolinha. Né, a ESPN deu hoje uma informação que eu dei há 10 dias, tá? Então, realmente, o Cebolinha é um jogador que é um sonho do Corinthians. Mas a informação que eu tenho, o Corinthians vai tentar no meio do ano? Vai, mas só vai tentar no meio do ano se o Cebolinha não atingir o número de partidas, né, no Campeonato Brasileiro com a camisa do Flamengo. Pelo jeito, isso não deve acontecer, porque, né, o Cebolinha deu uma sumida, né, em relação a defender o Flamengo. O contrato dele é até o final do ano. Se não conseguir no meio do ano, né, se o Corinthians não conseguir contratar o Cebolinha no meio do ano, aí sim o Corinthians faz uma tentativa no final da temporada, quando se encerra o contrato de Cebolinha com o Flamengo. Ele é o sonho de consumo do Corinthians. Mas eu acredito que vai ser de outras equipes também, outros clubes, e o Corinthians não vai ter vida fácil. Agora, o Corinthians só vai contratar o Cebolinha se o Memphis sair, tá? E se conseguir outras, né, economias até o meio do ano. E tem que bater ainda com essa questão do Flamengo aliviar, né? Enfim, o Corinthians tentar pagar o mínimo possível pelo Cebolinha, e ele também não ter atingido o número de jogos do Campeonato Brasileiro. O Corinthians não vai contratar o jogador para jogar só a Libertadores da América. Tudo bem que a Libertadores é a Libertadores e Copa do Brasil. Não, o Corinthians ia querer o Cebolinha também no Campeonato Brasileiro. Então muita coisa tem que casar para que esse jogador realmente vista a camisa do Corinthians. É uma negociação muito complicada e muito difícil de ser concluída. Deixa o like, comente aqui embaixo se você acha isso possível. Vamos seguir falando muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, porque informações, meu amigo, não faltam em primeira mão para você, tá? Quer uma informação em primeira mão agora? Vamos lá. O Fernando Diniz agendou uma reunião com o Alex Santana. Ele quer reintegrar o Alex Santana, tá? O Fernando Diniz até chegou a questionar lá dentro, mas ele joga menos do que esse ou aquele? Eu conheço o jogador, ele não joga menos do que esse ou aquele, tá? Mas o Fernando Diniz, ele quer ouvir o jogador. O que ele quer saber? Primeiro, ele quer entender, numa conversa com o Alex Santana, se ele não está satisfeito lá, porque acontece isso no futebol. Isso foi conversado lá dentro, tá? Eu estou passando para você, eu te coloco dentro do CT Joaquim Grava. Tem jogadores no futebol que ficam satisfeitos. Lembra o Luan? Luan nunca quis ganhar menos para voltar a jogar no Corinthians, enfim. O Luan ficou super satisfeito, afastado lá, sem ser utilizado. Então tem jogadores no futebol que realmente se acostumam, não estão nem aí. O importante é o salário cair.
Então o Diniz quer entender se ele está com vontade, se ele está com gana, se ele quer voltar, se ele tem esse desejo de retornar a jogar e vestir a camisa do Corinthians, está cheio de vontade, né? Se ele tiver, o Diniz vai reintegrar o Alex Santana. Então, a volta do Alex Santana, né, a ser relacionado, a treinar com os demais companheiros e passar a defender a camisa do Corinthians, só depende do Alex Santana agora, né? Vai depender muito do que o Diniz, né, o psicólogo Diniz vai avaliar nessa conversa e nessa reunião que ele vai ter com o Alex Santana. Informação quentinha para você aí, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal. Você quer o Alex Santana de volta no Corinthians? Sim ou não? Comenta aqui embaixo e deixa o seu like. Ainda sobre aluguéis da Neoquímica Arena, o Corinthians recebeu, tá, da Igreja Universal do Reino de Deus, 1,5 milhão, tá, de reais pelo aluguel, né, referente ao evento que a Universal fez no último final de semana, né, feriado de Páscoa, que a Universal fez no estádio corintiano, tá? 1,5 milhão de reais, mas não é só. O Corinthians recebeu mais 700 mil para quadro móvel, que é que envolve várias taxas de valor de limpeza, um monte de coisa. Então, um valor total aí de 2,2 milhões foi que a Igreja, né, Universal pagou, né, nesse feriado aí de Páscoa para, né, realizar aquele evento, né, ao pé da cruz, na Neoquímica Arena, tá? Então, informação aí importante para você, né, torcedor corintiano, por quanto que o Corinthians está alugando a Neoquímica Arena, tanto para o Santos, como, né, para o Santos pediu 1 milhão de reais, e o Santos está pechinchando, pode até fechar em 900 mil, e agora, né, para a Universal receber 1,5 milhão, mais 700 mil aí, tá, de quadro móvel. Enfim, esse é o pacote, né, do aluguel hoje da Neoquímica Arena. Comenta aqui embaixo e me fala se você acha esse valor justo ou não. Comenta aqui e deixa seu like. Ainda sobre a Arena, o Corinthians avançando, meu amigo, para aumentar a capacidade do estádio, que deve ultrapassar aí, né, os 50 mil aí, torcedores, tá? Primeiro, vamos lá, mudanças, tá? As mudanças previstas, né, o setor sul, a ideia é passar de 7.476 para 9.083 lugares, enquanto o setor leste, né, que é uma parte do setor leste, será ampliado de 6.099 para 8.980 pessoas ou pagantes, tá? Nesse caso aqui, né, do setor sul, né, as barras de segurança já estão prontas, né, e vão poder já ser, né, já estão liberadas imediatamente aí para, né, para suas instalações, e aí o Corinthians já pode liberar o espaço totalmente, tá? O setor visitante seguirá com a capacidade para 2.650 torcedores. Lembrando, tá, que no setor leste, né, vai haver uma reforma mesmo, com alvenaria, enfim, concreto ali, que o Corinthians vai subir, né, muito parecido, né, com o que já foi feito antes com outras estruturas, mas a ideia é aumentar dessa forma, tá? O Corinthians segue avançando nesse processo aí de ampliar, mas depende ainda de 3 liberações, do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura, né, e da Polícia Militar, né, por meio aí da tropa de choque, tá? A aprovação do Corpo de Bombeiros deve ocorrer aí em 30 dias, né, já a liberação da Prefeitura não tem um prazo ainda definido, tá? Mas, enfim, talvez não haja demora, pelo menos essa é a esperança do Corinthians. Em relação ao choque, né, já as conversas com a PM muito bem adiantadas, né, encaminhadas com otimismo aí nos bastidores para que o aumento da capacidade seja realmente autorizado, tá? Com tudo isso, né, a gente vai ter aí uma Neoquímica Arena, né, com capacidade maior, né, que eu acho aí bem bacana, né, pro torcedor corintiano, tá? Então a gente vai aguardar, o estádio aí deve passar aí dos 50 mil, né, dos 50 mil pagantes, e vamos aguardar, né? A estrutura ali da leste, né, a construção das laterais ali do setor leste superior, vão ser um pouco parecidas assim com as que foram utilizadas na Inefel, tá? Isso aí deve dar esse número de lugares que eu já passei para vocês, mas isso vai ser feito com alvenaria, com concreto, tá bom? Então a arena pode passar aí de 50 mil lugares de capacidade total. Vamos aguardar, né? Pegando fogo, blend de informações aí. Vamos falar com
Vamos falar agora, né? Quero falar com vocês sobre os aluguéis da Neoquímica Arena, tá? Acho bem importante, né, a gente passar tudo isso para vocês. O Corinthians está pedindo, né, exigindo do Santos, né, vou até pegar os valores aqui certinhos, né, para você, para eu não errar nada. O Corinthians está pedindo R$ 1 milhão para alugar a Neoquímica Arena ao Santos, né? O Santos quer mandar o jogo contra o Coritiba, tá? No dia 17 de maio, né? Às 11 horas do horário de Brasília, pela 16ª pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena, tá? Então essa é a data, 17 de maio, 11 da manhã, tá? O Santos, inclusive, iniciou as tratativas com a CBF para tirar o jogo da Vila Belmiro e levar, né, para a Neoquímica. A arena vai estar liberada, né, já que o Corinthians encara o Botafogo no mesmo dia no Rio de Janeiro, então não teria problemas. A questão é, o Corinthians está pedindo R$ 1 milhão pelo aluguel e o Santos está querendo pagar menos. Aí o Corinthians falou que não dá. Tá? O mínimo que o Corinthians vai dar o máximo, né, que o Corinthians vai dar de desconto para o Santos é R$ 100 mil. Tá? Se o Santos chegar em R$ 900 mil, o Santos vai enfrentar o Coritiba na Neoquímica Arena. Menos do que isso, o Corinthians não vai alugar a Neoquímica para o Santos, tá bom? Então, esse é um valor importante aí, que eu já estou passando para vocês, informação importante com os detalhes dos valores, tá? Nós estamos falando aí de R$ 900 mil ou 1 milhão. O Corinthians pediu 1 milhão, mas o Santos está, né? Enfim, o Santos gosta de gastar dinheiro com o jogador, né? Aí eles esbanjam, mas para pagar o aluguel da Neoquímica Arena, tá querendo pechinchar. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.